Sejam muito bem-vindos a esse quadro de perguntas e respostas. São perguntas de iniciantes, perguntas amadoras, perguntas já profissionais. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. É o seguinte, ensina como você faz para usar o nível no suporte de plantas. Vilma, vamos deixar claro uma coisa aqui. Eu só uso o nível quando eu faço o suporte de plantas sem franja, tá? Eu não uso nível para um suporte de plantas comum, mas por que eu não uso nível para um suporte de plantas comum? Porque quando eu comecei fazendo suportes, eu usava um outro vaso como apoio, para eu conseguir saber, para eu conseguir fazer a base do vaso muito bem estruturada. Então eu usava um vaso plástico de apoio. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo a fazer isso naturalmente, sem nenhum tipo de vaso, etc. Tá? Então, eu não uso para um suporte comum, eu só uso para o suporte que começa de baixo para cima, aquele suporte sem franja. E por que eu uso apenas para o suporte sem franja? Porque na hora que a gente vai colocar a argola, na hora que a gente vai colocar... ou então fazer a argola do próprio cordão, é mais comum que ele fique torto. E aí, gente, às vezes não fica pouco torto, não. Às vezes fica muito torto. Então, por essa razão que eu uso nível quando eu vou trabalhar dessa forma. E aí, como que eu uso nível? Eu faço a parte toda de suporte, né? Antes de fechar a argola lá em cima, eu seguro todos os fios, coloco o nível, e aí vou vendo aonde fica certo, né? Porque às vezes um fio tá mais baixo que o outro, vou organizando esses fios de forma que ele fique com o nível mais reto possível. Lembrando que é um trabalho manual, que não existe perfeição dentro disso, tá? Então aí quando eu consigo ficar satisfeita com o nível, de forma que ele fique o mais reto possível dentro dos meus parâmetros, aí eu faço um outro cordão, amarro um cordão, e aí começo então a fazer a argola, então a colocar na argola. Eu gostaria de saber qual peça que você acha mais difícil de fazer. Normalmente, as peças que eu acho mais difíceis de fazer são peças muito grandes e desafiadoras que eu nunca fiz. Então, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez um banco inteiro de 1,20 m de macramê, pra mim aquilo foi desafiador, foi bem trabalhoso. Quando eu fiz o biombo, que tinha quase 4 metros, pra mim foi desafiador, trabalhoso. Quando eu fiz uma cabeceira de cama, aliás, essa cabeceira de cama pra mim eu acho que foi, assim, o que eu mais tive problema, foi o mais trabalhoso. Quando eu fiz eu fiz uma cabeceira de cama que ela teve que ser trabalhada e ter sido inserida dentro da marcenaria. E eu tive uma grande dificuldade de trabalhar com essa inserção. Tive que ter reuniões, assim, práticas com o marceneiro. Eu me lembro muito do trabalho que eu tive para fazer essa cabeceira dar certo de uma forma que a gente inseriria ela dentro da madeira. Como que você perdeu a vergonha em falar em público? Para quem me conhece, para quem já... me acompanha, sabe o quanto eu tenho vergonha de me expor, né? Foi bem trabalhoso pra mim começar me expondo aqui nas redes sociais, mas eu nunca perdi a vergonha, tá? Eu enfrento essa vergonha diariamente. Com a prática, com todos os dias fazendo live, faz um ano que eu faço live todas as sextas-feiras com peças diferenciadas, e aí com tudo isso acontecendo, claro, eu passei a tratar isso melhor internamente. Não quer dizer que eu não tenha mais vergonha, eu ainda tenho. E, gente, é aquela história que eu sempre falo pra vocês, né? Lá no começo, quando eu tinha muita vergonha, eu criei a Macrameire. Não sei quem aqui é antigo daqui que já conhece a Macrameire. É um personagem que eu criei como se ela fosse a minha funcionária. Vou trazer ela hoje nos stories. Vou trazer ela nos stories hoje.
como se ela fosse minha funcionária, e eu criei ela pra eu poder aparecer, porque eu morria de vergonha de aparecer. Então, no começo, a macrameira aparecia muito, assim, quem é das antigas aqui lembra de ter visto muito a macrameira. E depois eu fui aos poucos me apresentando, me mostrando. A primeira foto que eu postei no feed, mostrei só metade do rosto. Então, eu mostrei só metade do meu rosto. Depois que eu fui mostrar o rosto inteiro, eu morria de vergonha de aparecer. Então, e tem uma frase que eu sempre falo em relação a isso pra vocês, né? Que na disputa entre o medo e você, alguém sempre cresce, né? Então, todas as vezes que eu enfrentei o medo, sempre depois, por trás daquele medo, tinha algo muito especial me esperando. Então, foi compensatório eu enfrentar o meu medo, sabe? Foi bem importante, inclusive. Então não perdi não, eu só enfrentei ele, enfrento ele diariamente em tudo, tá? Às vezes, hoje em dia eu tenho mais facilidade pra aparecer e dar as caras aqui, mas hoje em dia eu tenho outras dificuldades e tenho outros medos que ainda me vão junto comigo durante esse processo de aprendizado, né? Porque é comum isso acontecer, né? Durante o aprendizado a gente tem alguns receios, algumas inseguranças. Então, independente da insegurança que eu tive, que ainda tenho, às vezes com algumas coisas, eu ainda as enfrento, né? E é assim que a gente vai fazendo. Não enfrento de uma vez não, tá? Às vezes eu demoro pra enfrentar, mas a gente vai fazendo, né? Um pouquinho por vez. Você acha interessante um chaveiro de macramê como brinde por cada peça vendida? 2 andares, já falei muito sobre isso por aqui, vou repetir tudo que eu sempre falo, que são pontos importantíssimos sobre essa questão do brinde. O primeiro deles é que, se você for colocar um brinde em todas as peças vendidas, você tem que cobrar esse brinde acoplado dentro do seu valor de produto. Não existe almoço grátis. Não existe frete grátis, tá? Todas as vezes que a gente trabalha com alguma coisa, a gente vai inserir e vai dar esse presente para outra pessoa, isso está inserido dentro do valor do seu produto, tá? Não sou só eu, é todo mundo. Quem trabalha com isso enxerga que é assim que a gente faz. E que não tem como não ser assim, porque você tem um custo para produzir esse chaveiro, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu não sou a favor de você dar sempre um brinde quando você vende. Por quê? Porque acontece o seguinte, quando você começa a fazer um macramê, começa a trabalhar com isso aos poucos, você tem tempo para produzir, ou não, né? Vai depender. Eu tinha 2 empregos, mais casa, mais filho, eu nunca tive tempo de produzir com tranquilidade, eu sempre tinha horários certos para produzir, enfim. Mas assim, pode ser que você tenha mais tempo para produzir do que a quantidade de pessoas comprando de você. Então, no começo pode ser que isso aconteça, mas pode ser que lá na frente você já não tenha mais tempo de fazer esses chaveiros para enviá-los junto com as suas peças. E aí o que vai acontecer? Digamos que uma pessoa, você fez um projeto e enviou junto um chaveiro de macramê. Aí a pessoa recebeu e filmou lá nas redes sociais dela. Gente, olha que legal que a Sobrenós me mandou. Veio aqui um chaveiro junto, olha quanto carinho, não sei o que tal. Na semana seguinte você tá super atarefada e não fez o chaveiro para essa outra pessoa que você vai enviar e que fez uma compra, essa pessoa às vezes comprou de você, vendo aquela indicação e viu que ela utilizou, que você ganhou, que a outra pessoa ganhou o chaveiro, quando ela chega... Ela fala, nossa, mas a fulana de tal ganhou um chaveiro, por que será que eu não ganhei? É como se tivesse uma distinção, é como se você desse só para um e não para outro. Então, não sou a favor de você dar sempre a vida toda. O que eu sou a favor, então? Sou a favor que você coloque brinde, ou então que você pense no começo do seu projeto, coisas que são possíveis de você fazer com muito carinho dentro dos seus projetos, mas que você consiga manter isso com consistência, né? Durante todo o período que você estiver vendendo. Eu até hoje vendo macramê, eu até hoje estou no campo de batalha e eu até hoje, por exemplo, mando recado à mão. Mas chegou um momento que isso era muito trabalhoso pra mim. Eu tinha que tirar horas do meu dia só pra escrever recados à mão, né? Só pra vocês entenderem. Então eu falo isso com propriedade, tá? Falo isso com experiência de ter vivido isso, tá? Tá, então qual que é, o que você indica fazer no caso
se eu quiser enviar os chaveiros ou então algum brinde. Eu indico que você envie para X peça, a partir de R$200 em compra, você ganha um chaveiro junto, né? E deixa isso muito claro, comunicado dentro das suas redes sociais, comunica isso com frequência, para que as pessoas saibam que aquela pessoa que recebeu o chaveiro, pode ser que você não receba, caso você não gaste o tanto possível. Ou então, outra dica ainda dentro disso, do começo do dia 1º de abril ao dia 30 de maio, todas as compras serão enviadas juntas, um chaveiro. Então você também colocou um prazo ali, né? Então ou você estipulou pelo preço ou você estipulou pelo prazo. Então essas são as indicações que eu dou diante a minha experiência prática dentro da venda do macramê. Eu não tô aqui ensinando vocês macramê há 2 anos e meio, ensinando coisas que eu não pratico. Tá? Tanto que coisas que eu não pratico, eu sou muito clara com vocês. Olha, desculpa, isso aqui eu ainda não pratiquei, preciso buscar essa informação. Ou então, às vezes eu cito meus alunos, tem um aluno que fez assim, que fez assado. Não tô aqui ensinando macramê sem saber macramê, sem fazer isso na prática, tá? Tô aqui há 2 anos e meio passando pra vocês o que eu sei, o que eu faço. Faz 4 anos e meio fazendo e vendendo macramê. Você pode fazer indicação de um aplicativo para fazer macramê pixel? Sim, gente, na aula, eu fiz uma aula no YouTube, que é a aula do Pinheiro, que é a aula onde eu ensino essa técnica, né, de alfa padrão e de pixel padrão. Então lá dentro dessa aula do Pinheiro tem todos os detalhes para você saber disso. Mas eu sei, vou citar um exemplo aqui desse aplicativo para vocês fazerem o macramê pixel, o macramê alfa. Mas, gente, eu sei que tem muitos no mercado, tá? Chama Cross Stitch Editor. Ou então Cross Stitch, quer dizer, Cross Stitch Maker. Então tem esses aplicativos indicados para que você transforme imagens comum em imagens alfa ou pixel, tá? E aí com esse aplicativo você consegue aplicar a técnica que eu ensino lá na aula do Pinheiro, tá? Que a gente vai utilizar para essa técnica sempre o nó festone horizontal e vertical, e aí você consegue fazer a imagem que você desejar. Eu quero comprar cordões da Borro para fazer jogos americanos. Melhor simples ou duplo? Qual milímetro? Eu gosto muito do 3mm da Borro, tá? Amo 3mm da Borro. Vai depender o tamanho também do jogo americano que você quer fazer. Vale você ver com a Borro as especificações de lavagem, tá? Porque jogo americano é algo que suja com facilidade. Suporte para samambaia. Tem que aumentar o diâmetro devido ao volume da planta? Não. Deixa eu entender sua pergunta, porque assim, existem no mercado diversas plantas e existe no mercado diversos tamanhos de vaso, tá? O que vai dar a base pro vaso no macramê é a abertura que você vai deixar pro vaso entrar. Ponto. Se você tem um vaso, mesmo que a planta seja muito volumosa, se você tem um vaso de 21 centímetros, por exemplo, você tem que levar em consideração, de boca, né, de diâmetro, você tem que levar em consideração o vaso e não a planta. Por quê? Porque na hora que você colocar o vaso, é o suporte que vai sustentar esse vaso. Então, se ele tiver próprio, né, se o suporte de plantas tiver na medida própria para sustentar esse vaso, não importa o tamanho da flor, da planta, tá? O que importa é o tamanho do vaso. Porque se você aumentar o diâmetro do suporte de planta para colocar um vaso de 21 centímetros, que é o que eu estou usando como exemplo, porém com uma planta muito grande, o vaso pode passar livremente entre os nós se você aumentou muito esse diâmetro, se você aumentou muito esse espaço, tá? Então, o mais importante sempre é você utilizar o vaso como apoio, como base, para que você faça o seu suporte, tá? Aí você pode falar assim, mas eu vou dar um exemplo. Tem a samambaia comum, que normalmente vem num vaso de 21 centímetros, e tem aquelas samambaias de garagem de vó, sabe aquelas samambaias bem grandes? Aquelas samambaias bem grandes, normalmente, não é uma regra, normalmente elas vêm em vaso muito maiores. Por exemplo, a samambaia de vó que eu tenho aqui, que é aquela de garagem, ela tem quase 40 centímetros de diâmetro,
na abertura da boca. Então, são 20 centímetros a mais do que o outro vaso. Aí sim eu preciso aumentar a base do suporte em diâmetro para que caiba esse vaso maior, mas não é a planta, tá? Porque você pode ter um vaso muito grande com uma planta mais murchinha e um vaso muito pequenininho com uma planta muito grande. Então, é o vaso que serve como base. Como usar cordões com cores diferentes na horizontal em um painel com nó quadrado? Você tem que adicionar um outro cordão que venha da esquerda para a direita, né, na horizontal. Ou da direita para a esquerda, você que decide. Você precisa adicionar um cordão. E aí essa adição pode ser feita com nós diferenciados, você quem decide, né? Tem muitos nós que podem ser feitos aí para adicionar esse cordão. O próprio nó festonê, por exemplo. Você vai adicionando e passando esse cordão na horizontal, nos outros cordões que estão verticais, né? Você vai passando esse outro cordão na horizontal com o nó festonê, por exemplo. Tem algum tutorial específico para argola de suporte de plantas? Tem um tutorial lá no YouTube onde eu ensino 5 formas de fazer suporte sem ser com argola de madeira, ou sem ser com argola de ferro, sem ser com argola externa, tá? Com os próprios cordões. Tem uma aula que eu falo 5 tipos de, acho que são 5 ou 4 tipos de como você fazer a argola com o próprio cordão. Além disso, no próprio livro, no e-book, eu ensino a fazer isso passo a passo, tá? Então, vale a pena vocês verem também. Lembrando que todos os nós que são ensinados no e-book, em fotos e passo a passo de imagens, eles também são ensinados aqui no IGTV, que você pode acessar e ver o passo a passo em vídeo. O que fazer se o cliente mostra uma referência que é exatamente igual? Eu posso fazer isso? Não pode. Tá tudo bem copiar? Não tá. O que acontece? Quando o cliente ele te mostra uma referência, ele tem que saber que é uma referência, que não é uma cópia, é uma referência, só uma ideia para você entender o que aquele cliente deseja, às vezes até para você entender o gosto do cliente. Vou dar um exemplo. Digamos que ele queira uma referência de uma aula que eu dei no YouTube. Ele te traz uma referência de uma aula que eu dei lá no YouTube. Aí eu quero uma coisa igual a essa. Você pode fazer igual? Aí você pode, porque eu ensinei lá no YouTube e eu libero para que você faça, para que você venda essas peças. Eu, Priscila. Tá? É claro, né, gente? É importante. Se você fez uma peça igual do outro, aí eu tô falando se você chegou lá no YouTube, fez uma peça de alguém que a pessoa ensinou, marca a pessoa lá, mesmo que você tá vendendo, olha, projeto de fulano de tal. Pô, é uma forma de você agradecer a pessoa por ela estar ensinando aquilo. Gente, ensinar macramê não é do dia pra noite, não. A gente, às vezes, para fazer uma única peça, eu faço 4, 5 testes para ensinar para vocês uma. Né, um passo a passo. Às vezes o passo a passo é tão longo que eu tenho que trazer vários passos já prontos para um único passo a passo. Então, não custa você marcar lá. Aprendeu com alguém lá no YouTube? Marca essa pessoa. Projeto de fulano de tal. E não é inspiração. Inspiração é você se inspirar, não é você copiar. Você copiou o projeto, é igual. O projeto é de fulano de tal. Tem muita gente que ensina lá no YouTube. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa falou, mas eu quero igual. Não teve uma única vez na vida que eu falei assim pro cliente, olha, fulano, tudo bem? Tudo bem, você tudo. Eu queria uma peça igual a essa. Olha, eu realmente não copio projetos. Eu posso fazer algo bem parecido pra você. Dentro do que você deseja, posso fazer algo até muito único e especial, porque, né, primeiro que cada trabalho é único, cada trabalho manual é único, e segundo que eu vou usar nós diferenciados, de forma que fique parecido com o que você quer, né, na mesma estrutura com o que você quer, porém diferente. E vou fazer isso especialmente para você. Você vai ter uma peça única, diferenciada. Vou criar sob encomenda. Nunca tive nenhum problema com o cliente falar assim, não quero sob encomenda, não quero algo especial para mim, não quero que seja feito só para mim, eu quero idêntico ao de fulano de tal. Nunca vi, tá? Comigo nunca aconteceu. Mas pode ser que seja possível. E aí você vai falar o quê? Se desculpa. Pode ser que seja difícil você encontrar alguém que faça a cópia. Já te aviso de antemão, fique à vontade. Beijo, tal. Eu sou mais dessa questão da ética, né? Eu faço igual, eu faço parecido, mas nunca igual. Eu nunca faço igual ao que me trouxeram. E, gente, deixa eu explicar uma coisa. Pra vocês aprenderem macramê, o começo é sempre modelando. A gente não sai... aprendi 5 nós aqui, vou sair criando loucamente. Não existe isso, tá? Desculpa, se você não for uma pessoa que é super dotada, que aprende sozinho, um autodidata, que uma vez que você vê, aprende 5 nós, já sai fazendo... Você vai aprender fazendo prática, olhando outras pessoas fazerem. Isso se chama modelagem. Você aprende por modelagem. Você aprende praticando,
tá? Então, se você aprende praticando, é comum que nós aprendamos copiando alguém que ensina isso, não copiando alguém livremente, que eu vou lá às vezes, gente, a pessoa passou um tempão criando algo pra você ir lá e copiar e vender, sabe? Às vezes ela fez algo único pro cliente dela, achando que aquela peça, e o cliente também achando que aquela peça é única, e você vai lá e copia e faz pra outra pessoa. Então não é legal, tá? Então segue esses pontos assim que eu disse aí anteriormente, que com certeza vai funcionar para o cliente. Como calcular cordões? Anota aí, gente, como calcular cordões. O primeiro passo para vocês calcularem cordões, vocês precisam entender que não existe uma regra exata. Existe uma estimativa de cálculo de cordões que ao longo do tempo você vai conseguindo não ter sobra nenhuma diante a sua estimativa, tá? Então esse é o primeiro ponto, vocês entenderem que o cálculo de cordões sempre vai ser uma estimativa. Ah, mas se eu fizer vezes x, y, z, eu vou conseguir fazer o projeto. Vai conseguir fazer o projeto, mas ou vai ter muita sobra ou vai ter falta do cordão, tá? Sei porque eu também já fiz isso lá na frente quando eu comecei, antes de eu criar o meu método. Outra coisa, vai depender do tipo de cordão que você tá usando, do milímetro do seu cordão, da marca do seu cordão, da força que você coloca no nó, do tipo de projeto que você está fazendo, qual que é a medida final do projeto, quantos nós você vai usar, quais tipos de nós você vai usar. Tudo isso vai alterar o seu cálculo final de cordões. Então, por isso que não existe uma regra. Regra de falar assim, é isso, faz isso que vai dar certo. Existe uma regra de falar, faz isso que vai dar certo, e que ao longo do tempo você vai ficando sem sobra nenhuma, tá? E aí, isso aí eu ensino profundamente dentro do método sobre nós, do curso. Então vamos lá, como que vocês fazem, né, para calcular o cordão? Primeiro vocês vão ter que começar fazendo amostras. Então você vai pegar um nó, vai fazer um nó duplo, por exemplo. Vai pegar uma quantidade de cordão, sei lá, 20 centímetros, cortar 20 centímetros de cordão e vai fazer um nó duplo. Vai ver quanto sobrou de cordão. Para isso você vai saber quanto você usou de cordão dentro desse nó duplo. E aí você consegue, dentro da sua expectativa, dentro da sua regra, dentro da sua força, dentro da sua amostra, saber quanto você usa de cada cordão, dependendo do tipo de cordão, para fazer cada nó. Quanto de cordão você usa para fazer cada unidade de nó. E aí com isso você consegue multiplicar a quantidade de nós planejados que você vai fazer dentro do seu projeto e ter uma média de quanto de cordão você vai utilizar. Sem você saber o tamanho final do projeto, qual tipo de projeto, você não vai conseguir fazer os cálculos de cordões. Então, você também precisa saber qual o tamanho final do seu projeto pronto, uma estimativa. Aí eu estimo que o meu projeto, o meu suporte de plantas vai ter como tamanho final 50 centímetros, vai ser um projeto de suporte de plantas para um vasinho de 10 centímetros. Eu quero usar somente o nó de falcaça no começo, o nó de falcaça no final e o nó duplo. Então, quanto de cordão eu vou usar? Aí eu pego com aquele cordão que eu pretendo fazer o meu projeto, faço a amostra. Com a amostra eu consigo saber quanto de cordão eu utilizo, sei quanto de quantidade de cordão que vai no braço do suporte, e aí eu consigo ter uma estimativa de quanto cordão utilizar. Basicamente, essa é a regra para você fazer todas as peças, todas, e calcular todas as peças dos seus cordões. Mas vale a pena continuar por aqui, continuar acessando os conteúdos, que eu ensino isso com detalhes. Outra coisa, dentro do e-book eu explico isso também detalhadamente, tá? O e-book Macramê Sem Segredos, eu escrevi um e-book que ele é sem custo e você pode baixar. Qual é o cordão mais indicado para áreas externas? Eu vou mostrar para vocês como que funciona, é assim. Os cordões mais indicados para área externa são cordões sintéticos. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Cordões mais indicados para área externa são os cordões sintéticos. Quais são os adendos? Todo tipo de material que fica no clima tende a ter a sua vida útil encurtada, tá? Então, qualquer cordão que você utilize vai ficar no clima, no tempo, ele vai ter uma vida útil menor. Ele vai desbotar, ele com o tempo pode vir a rasgar, por exemplo, se for um cordão de algodão, ficar muito tempo na chuva, ele pode vir a mofar, pode vir a rasgar. Então, por isso que o mais indicado é o sintético. Ah, mas digamos que esse sintético fica num lugar que é muito seco, não tem umidade, bate muito sol, pode vir a quebrar o cordão.
Então, Priscila, qual que é o cordão mais indicado? É cordões que você saiba que não vá ter tanta alteração dentro da exposição do tempo, que são os cordões sintéticos, tá? Então, dentro dos cordões sintéticos, por exemplo, o poliéster é um tipo de cordão que a minha mãe tem faz 4 anos e meio lá na casa dela. Logo que eu comecei a fazer suporte de plantas, que eu comecei a fazer macramê, eu coloquei lá. Ela tem mais que um. Ele desbotou, mas ele continua inteirão, nunca rasgou, nunca aconteceu nada. É o poliéster, tá? Ai, gente, pra vocês saberem a marca que vende poliéster, vocês conseguem ir lá no... Tem Aliança, tem a Vanessa Maio. Lá dentro tem um vídeo do YouTube onde eu explico só sobre cordões e dou inclusive as marcas dos cordões. Vale a pena vocês passarem por lá. Outro cordão com corda de varal, fio de plástico, que é espaguete, né? Plástico, aqueles de fio plástico, funciona também para área externa. Todos esses que eu tô falando são cordões sintéticos, tá? Como você encontra os fios nas cores que você quer? Tem um fornecedor ou você já compra de vários lugares? Hoje, que eu já trabalho há muitos anos com isso, hoje eu já sei quais são os fornecedores que têm as cores que eu preciso, né? Então, por exemplo, eu quero um verde militar. Aí eu sei que a Borro Cordões tem, eu sei que o 24 Fios tem, eu sei que o fio macramê tem, eu sei que tem barbante com esse tom, então aí eu já sei quais eu consigo, né? Não tem um fornecedor único, tá? Vai depender do tipo de projeto que eu vou fazer, qual tipo de cordão que eu vou usar, qual a espessura do cordão e qual é a cor do cordão, aí eu vou definindo conforme essas necessidades todas, eu vou definindo qual tipo de cordão que eu vou usar e qual fornecedor que vai me fornecer. É bom colocar número de celular e o nome na peça. É bom você ter o seu logotipo na peça, assim. Porque às vezes ela tá exposta na casa de alguém, algum cliente passa, alguém na rua tá lá exposto, né, na garagem, alguém na rua passou, consegue ver seu nome e aí busca pelo nome, às vezes. Eu mesmo já fiz muito isso. Às vezes eu quero comprar alguma coisa que eu não sei o nome de quem. Por exemplo, quero comprar um batom. Vi aqui um batom que eu adorei a cor, mas eu não sei... não sei qual que é a marca desse batom, então eu vou lá, tenho a marca aqui, vejo a marca, clico lá, pesquiso pela marca, né? Então eu sempre é bom colocar as informações, tanto em tag de papel, então numa tag, se for uma tag fixa no projeto, você coloca o logo com o nome, que a pessoa já consegue saber onde ela pode buscar aquela informação. O que eu uso nas peças para não sujar? Vai depender de onde a peça fica, o tamanho da peça, etc. Eu nunca passei impermeabilizador em suporte de plantas, nunca. Sempre passo impermeabilizante em peças grandes e que eu sei que vão sujar com facilidade, que são mais difíceis de lavar, né? Que às vezes o cordão não é indicado para lavagem. Aí eu passo impermeabilizador. Do contrário, não coloco nada, tá? Vai depender de cada cliente, como ele usa, aí eu dou as indicações de limpeza, etc. Por que será que o nó festoninho horizontal sempre fica ondulado? Acredito que seja a força que você tá colocando no nó. O meu não fica, não. O meu fica certinho. Talvez a força que você tá colocando, o tipo de cordão que você tá usando. Tem como explicar se há uma maneira de começar um trabalho sem um nó de montagem? Ou festonê? Dá pra começar com nó duplo, dá pra começar com meio nó. Gente, dá pra começar com o nó que você desejar. Contanto que o nó seguinte ate esse primeiro nó que você deu. Feche, né? Que segure. Qual o melhor fio para quem é iniciante? Para quem é iniciante, também falo isso nas aulas de cordões. O melhor fio é o que você tem próximo de você. Seja qualquer um para você começar aprendendo. Quero fazer os nós aqui, quero aprender os nós. Pega cadarço, pega cordão que você tem em casa, barbante escolar. Quero só aprender, é isso, tá? O que você tem, o que você achou com facilidade na sua cidade. Mas agora eu quero fazer macramê mais profundamente. Então, no macramê moderno, eu indico que você busque cordões mais grossos. 24 fios, 30 fios, 4 milímetros, 5 milímetros, 3 milímetros, tá? Eu particularmente gosto muito, eu já falei isso, repito 1000 vezes. Cada vez tem gente nova. Eu gosto muito eu comecei usando malha, fio de malha. E pra mim foi muito bom, porque... a malha, ela se desfaz com facilidade. Então, quando a gente tá começando a fazer macramê, a gente erra muitos nós.
A gente erra, porque a gente se desatentou, olhou pro lado, passou borboleta, porque eu tô pensando em outra coisa. Por isso que o macramê é muito bacana, ele te traz para agora, e você consegue afastar estresse, ansiedade, depressão, porque você precisa estar focado no que você tá fazendo, né? Então, quando eu comecei a fazer macramê, eu errava muito o macramê. E aí o fio de malha, ele era muito prático para você desfazer o nó. Diferente, por exemplo, de um barbante, que acaba inosando um cordão no outro. Às vezes você tem um pouco mais de dificuldade. Isso quer dizer que você não pode começar com barbante? Não, você pode sim começar com barbante. É que pode ser que seja mais trabalhoso no momento de desfazer um nó. Gente, é o seguinte, sobre o cordão, indicação de lavagem, o indicado é que você sempre pergunte pro fabricante. Às vezes o fabricante tem isso na própria embalagem, no próprio site, dá uma pesquisada, dá uma buscada, porque normalmente o fabricante do cordão, ele ensina, ele mostra se pode ou não lavar esses cordões, tá? Eu tenho dentro do meu feed aqui algumas indicações de lavagem, mas elas são muito específicas para os cordões que eu mais uso, que são os cordões de algodão. Então vale a pena você... Eu tô falando isso porque pode ser que um dia você vá usar um cordão diferenciado e que você não saiba como lavar, ou que você acha que é igual ao cordão de algodão. Não, então cada cordão tem a sua indicação de lavagem. Então o ideal é que você pergunte para o fabricante ou para quem tá vendendo. Normalmente essas informações estão na embalagem, então no site do fabricante ou de quem vende. Que impermeabilizador eu uso? Eu uso o Helptex, não tenho ele aqui, tá lá embaixo. Chama Helptex e ele é próprio para cordão de algodão. Gente, todas as vezes que vocês vão usar impermeabilizador, vocês têm que verificar qual tipo de cordão, né? Tecido do cordão que vocês estão usando, tá? Então esse que eu uso, ele é próprio para cordão de algodão, que é o que eu mais uso, que os meus clientes mais pedem. Então eu só o impermeabilizo com ele. Para ela sempre fica mais cordão de um lado do que do outro no nó festonê, provavelmente porque sua força é maior de um lado do que do outro. Por isso que é importante a gente sempre tentar manter a mesma força nos nós quando a gente está fazendo macramê. O festonê na horizontal, percebo que ele sempre fica mais largo, sempre fica, não tem o que fazer. Porque pensa o seguinte, gente, é um cordão só, descendo, e esse um único cordão dá 2 voltas para você fechar o festonê. Então ele vai ficar maior, a espessura dele, o tamanho final do nó pronto, o festonê, é maior do que um único cordão. Então ele sempre vai ficar maior realmente. Hoje nas suas peças, você já faz sozinho ou você tem colaboradores, já que a minha demanda é grande? Já tive colaboradores. Na época que eu trabalhava, que eu tinha 60, 90 dias de fila de espera, tive muita gente que me ajudou, tá? Às vezes o próprio aluno me ajudava. Eu chamava, eles me vinham, pagava o dia e eles me ajudavam. Hoje em dia, mesmo que seja, mesmo que eu ainda trabalho com a venda, o meu prazo para entrega é maior. Então, por exemplo, tenho aqui uma prateleira suspensa para fazer, de 1,5 m. O prazo que eu tenho para fazer é maior e eu faço sozinha porque porque eu tenho um prazo maior, tá? E hoje em dia eu não pego mais um monte de projeto como eu pegava, um em cima do outro, né? Antigamente era um monte de projetos. Imagina, 90 dias de espera, né? Então, hoje o que eu faço? Para quem são os meus alunos, normalmente eu indico, a pessoa me procura para vender, eu pergunto qual é a localização dela, e dependendo da localização que ela tá, eu já indico uma pessoa lá que tá perto da localização dela para fazer para ela. Facilita, inclusive, porque ela não tem o gasto do frete. E eu pego atualmente, por exemplo, eu não pego mais suporte de plantas para fazer, né? Suporte de plantas para mim o desafio, como eu já fiz milhares de suportes de plantas, não tem um desafio muito grande nisso. Então, normalmente eu pego peças que são grandes, que eu ainda não fiz, que dá para trabalhar bem, nós diferenciados, né? Hoje em dia eu escolho, digamos assim, com que eu quero trabalhar. Então, hoje eu faço sozinha. Se eu peço ajuda hoje em dia, se eu faço sozinha todos é mentira, mas assim, hoje em dia, quando eu peço ajuda é corte de cordão, ou então desfazer algum tipo de nó que eu fiz uma sequência muito grande de nós e aí eu percebi que tem um erro muito grande lá na frente que eu tenho que desfazer nós. Então, hoje em dia eu trabalho dessa forma. Quanto tempo demorou mais ou menos porque você começou a vender as suas peças? Nossa, semanas. Eu comecei a fazer, eu acho que nem foi nem 2 semanas. Na semana seguinte que eu comecei a fazer, porque quando eu comecei a fazer, eu fiz um suporte grandão e coloquei na entrada de casa. A vizinha viu, perguntou onde eu tinha comprado. Eu falei, eu que fiz. Então ela falou, mesmo? Eu falei, tô vendendo, inclusive, se você quiser. Aí ela falou, eu quero, fiz um pra ela. Aí o vizinho do lado perguntou, quero também, fiz. Aí o outro vizinho perguntou, quero também, fiz. Aí uma dessas vizinhas ia abrir uma loja
de produtos naturais. Falou, eu quero 4 unidades para colocar lá. Fiz. E assim eu comecei a vender. Aí amigos, aí parentes, família. E foi assim que eu comecei. Não demorei, não. Você já mudou um projeto para outro tipo de mini painel para suporte? Para você mudar um mini painel para suporte, vai faltar cordão. A não ser que você já tenha colocado um monte de cordão. Agora, se você projetou um mini painel, vai faltar cordão para você fazer um suporte de parede. Agora, se você projetou um suporte de parede e quer fazer um painel, é viável. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês por aqui. Obrigada por estarem comigo. Obrigada pela participação. Um grande beijo com amor.